você não vai afundar. Esse é o tema do vídeo de hoje. Em Mateus, o seu capítulo 14, do 22 ao 33, vai contar uma história de superação, uma história de fé, uma história onde os discípulos se encontram no meio de uma dificuldade, cheios de medos, cheios de dúvidas, cheios de incertezas. E quando Jesus chega, ele chega nesse quadro para mostrar para eles como é importante eles confiarem na pessoa de Jesus. E essa história vai nos ensinar como é importante a gente depositar todos os nossos medos, todas as nossas incertezas, todas as nossas inseguranças na pessoa de Deus. Então, talvez esse vídeo hoje vai para você que está cheio de medo acerca do que vai acontecer amanhã, do que está por vir. Talvez você está passando por uma dificuldade onde você foi tomado pelo medo. E nós vamos aprender um pouquinho como que o medo ele pode nos estacionar, como o medo ele pode nos prejudicar, tapar a nossa visão de quem é a pessoa de Deus na nossa vida. Vem comigo até o fim, curte aí esse vídeo, compartilhe, seja edificado pela palavra de Deus e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem para o crescimento do canal. Eu me chamo Márcia Rosa, vem comigo para nós aprendermos um pouquinho sobre essa história. Nós vamos ver que no livro de Mateus, o seu capítulo 14, ele está recheado de história. Primeiro, nós vamos ver que Jesus fica sabendo que João Batista ele foi morto. E ao saber que João Batista foi morto, quem foi João Batista? Um grande profeta, e por profetizar a verdade, ele perdeu a cabeça. E como que Jesus recebeu essa notícia? Jesus recebe essa notícia que João Batista ele foi morto e Jesus ele se retira para orar. Nós vamos aprender uma grande lição nesse capítulo de Mateus 14. Nós vamos ver a fome de Jesus por oração. Jesus ele recebe a notícia, ele se retira para orar. E nós vamos ver sobre as multiplicações dos pães. Nós vamos ver nesse capítulo Jesus fazendo grandes milagres. E após Jesus fazer os milagres, ele se retirando para orar. A necessidade dele ficar sozinho. E mostrando para nós como é importante nós nos conectarmos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Como é importante nós tirarmos um tempo para estar a sós com Deus. Então, nesse capítulo 14, nós vamos aprender que Jesus tinha fome por oração. E eu deixo uma pergunta para eu e para você. Será que essa tem sido a nossa fome? Será que nós temos tido essa fome de estar a sós com Deus? Que no dia de hoje, essa fome possa impactar o teu coração, possa impactar o meu coração e nós possamos ser cheios de fome e sede por estar a sós com o Pai. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães, ele fala para os discípulos o seguinte: vão para um outro lugar, porque agora eles vão para outro lugar. E Jesus fala com eles assim: vão vocês na frente que eu vou despedir a multidão. E quando Jesus começa a despedir a multidão, ele ora novamente e os discípulos já foram para o outro lado, para o outro lugar, aonde Jesus manda eles irem. E o que acontece? Jesus começa a fazer um movimento de ir para este lugar e os discípulos estão lá. E agora eles vão ter uma experiência incrível. Vem Jesus andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos ficam cheios de medos, eles ficam inseguros e eles gritam e eles ficam apavorados. Jesus fala: sou eu, sou Jesus. Mas o medo tapa a visão deles acerca de quem é Jesus. Então aqui a gente vai aprender uma primeira lição. O medo, ele faz parte das nossas emoções. Todo ser humano tem medo. O medo, de uma certa forma, existe o medo preventivo, que é aquele medo que a gente fala assim: não, eu vou esperar o sinal fechar para eu atravessar a rua, porque é uma prevenção, é um medo que te previne do perigo. Outro exemplo, às vezes a gente pode falar assim: não, eu vou evitar de passar naquela rua, porque naquela rua tem muito assalto, tem muita confusão, então eu vou evitar de passar naquele caminho. É um medo preventivo, é um medo que vai te privar de passar de algumas situações. Porém, existe um medo que paralisa o ser humano.
Existe um medo que nos faz, até mesmo muitas das vezes, duvidar da pessoa de Deus, duvidar se Deus pode fazer. Porque quando estamos tomados pelo medo, o medo tapa a nossa visão da pessoa de quem é Deus. Então, o que acontece? O que nós aprendemos dessa história? Que o medo faz parte das emoções, todo ser humano sente medo, e existe o medo preventivo, que vai nos prevenir do perigo. Agora, existe um medo que nos paralisa, um medo que nos cega, um medo que tapa a nossa visão. E esse é o perigo. Porque no momento de medo, a dúvida pode surgir no nosso coração. E veja o que Pedro disse. Pedro disse o seguinte: se és tu, Senhor, me faz andar sobre as águas. Eu gosto muito de Pedro, porque Pedro, ele tem um temperamento sanguíneo. Qual é o temperamento sanguíneo? É aquele temperamento impulsivo, é aquele temperamento assim, deu vontade, eu vou fazer. Você chama ele para fazer alguma coisa, vamos embora. E então assim, Pedro era essa pessoa. Então ele falou assim: se tu és Jesus, manda que eu ando sobre as águas. Então aí entrou uma dúvida. Então todas as vezes que nós somos o medo invade o nosso coração, muitas das vezes surge a dúvida: será que é Jesus? Os discípulos estavam vendo fantasma. Então, muitas das vezes, nós estamos vendo fantasma no meio dos nossos problemas, fantasma no meio da nossa família, fantasma no meio das adversidades, porque o medo tapa a nossa visão. E aí, Pedro vai de encontro a Jesus sobre as águas, e aí vai dizer que ele começa a andar sobre as águas, porém, o vento forte, ele intimidou Pedro. Quando Pedro sente a força do vento, o que Pedro faz? A Bíblia não fala que Pedro afundou, a Bíblia fala que Pedro começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele toma uma decisão que ela é muito importante na nossa vida. Ele grita por socorro, ele grita: socorro, socorre-me, Jesus. E o que acontece? Jesus toma Pedro pelas mãos, Jesus não deixa Pedro afundar, Jesus toma ele pela mão. E agora Jesus vai dizer: como é pequena a tua fé, por que duvidastes? Jesus em nenhum momento disse que ele não tinha fé, disse que como era pequena a fé de Pedro. E olha que interessante, a fé pequena de Pedro fez ele andar sobre as águas, mas o medo, a dúvida, fez Pedro começar a afundar. Então, o que nós aprendemos com essa história? Quando você sentir medo, quando você se sentir inseguro, pede socorro que ele vem. Ele não vai deixar você afundar, ele não vai deixar a sua família afundar, ele não vai deixar os teus projetos afundar, ele não vai deixar o teu ministério afundar. Mas para isso, nós temos que ter humildade de gritar: socorre-me, Senhor, socorre-me porque eu duvidei, socorre-me, Senhor, porque o vento soprou forte e eu fiquei com medo. E o Senhor tão amoroso que nos entende, nos compreende, ele segurou Pedro pela mão. O que eu aprendo aqui? Jesus, ele não tacou na cara de Pedro, não esperou Pedro afundar para falar que Pedro duvidou, não. Não esperou Pedro afundar para dizer que a fé dele era pequena, não. Primeiro, quando ele vê que Pedro começa a afundar e Pedro clama por socorro, ele segura nas mãos de Pedro. Primeiro ele segura para Pedro não terminar de afundar. E aí ele vai dizer: como é pequena a tua fé, porque duvidastes. Então eu acho lindo isso, porque o Senhor sabe como tratar as mazelas da nossa alma. Ele sabe como tratar as mazelas do nosso coração. E se nós gritarmos por socorro, ele vai nos tomar pela mão e vai nos ajudar a vencer cada uma delas, seja o medo, seja a insegurança, seja a incredulidade, seja a dúvida, seja a falta de fé, ele vai nos ajudar. Às vezes, Deus permite provas e situações na nossa vida justamente para tratar áreas da nossa vida que podem nos fazer afundar. Talvez eu estou falando para alguém no dia de hoje que você está passando por uma situação, seja no casamento, nas finanças, na sua empresa, na saúde. Talvez você está vivendo um momento na sua vida a qual o Senhor ele está tratando as mazelas da tua alma para que lá na frente você não venha afundar. Então, qual é o segredo? Clame para o socorro.
Nessa manhã é uma simples reflexão para que nós possamos dizer e possamos entender que muitas das vezes o medo nos faz ver fantasma aonde está a presença de Deus. Muitas das vezes a dúvida nos faz ver fantasma aonde Deus está dizendo assim, vem comigo, eu estou aqui, sou eu, Jesus. Então, nessa manhã, talvez você está vendo fantasma, o medo cegou a tua visão, o medo tapou a sua visão de que Deus pode fazer, de que Deus pode curar, de que Deus pode libertar, de que Deus pode salvar. Mas eu quero te chamar no dia de hoje para você lançar todo o teu medo. A palavra do Senhor diz assim, o que a palavra do Senhor diz sobre o medo? Lança ele sobre o Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, que o amor, ele lança fora todo o medo, ou seja, deposita esse medo em Deus. O amor é quem? O amor é Deus. O amor é aquele que morreu por nós na cruz. Então não é que nós não vamos sentir medo, porque todo ser humano tem o medo, porque faz parte das nossas emoções. Todo mundo em algum estado da vida vai ser tomado pelo medo, pela insegurança, porque são estados na vida do ser humano, mas isso não quer dizer que a gente tem que permanecer nesse estado. Isso quer dizer que quando nós vemos que esse medo, ele quer nos inundar, ele quer nos tapar a visão acerca da pessoa de Deus, ele quer nos fazer ver fantasma, em vez de ver que é a mão do Senhor agindo. Isso quer dizer que o amor lança fora todo medo. Isso quer dizer que nós temos que olhar para Jesus e gritar, Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me, porque eu estou começando a afundar na dúvida, afundar no medo, afundar na insegurança. E o Senhor, com todo amor do mundo, ele vai te tomar pelas mãos. Jesus te segura pelas mãos no dia de hoje. Essa é a palavra que eu deixo para você e vai ficar tudo bem. Porque quando Jesus chega, tudo fica bem. Ele te sustenta e ele te segura pelas mãos. Essa é a mensagem de hoje, compartilhe com seus amigos, seja edificado pela palavra de Deus, dê o seu joinha, deixe aí os seus comentários e seja edificado pela palavra de Deus.